A paz do Senhor, querido professor, querido amante da EBD, estamos aqui mais uma vez o nosso podcast do DENEC, né, com essa lição tão abençoada. E já entrando aí, o ano já foi pela metade, já estamos entrando aí, né, na lição do terceiro trimestre, e essa lição do terceiro trimestre, uma lição abençoada, como todas as outras, trazendo a temática Apóstolo Paulo, grande missionário. Falar de Paulo é falar de alguém realmente que o adolescente conhece, né? E o grande missionário, alguém que influenciou a igreja de forma poderosa, né? Depois de Jesus Cristo, quem mais influenciou a igreja foi este homem chamado Paulo, que literalmente teve a sua vida convertida a Cristo naquele caminho, no caminho de Damasco, e será realmente um trimestre enriquecedor e abençoado. Hoje, lição de número 1, e com certeza, mais uma vez, será uma lição de bênção. E hoje, nós estamos acompanhados aqui dos queridos professores, né, eles que estão já nessa honra de estar aqui conosco, né, nessa gravação. A mesa hoje está top, a bancada está top. Vamos lá, queria poder agradecer e saudar, né, com a paz do Senhor, nosso querido amigo, professor Gilson Araújo. A paz do Senhor, Gilson. A paz do Senhor, Felipe. A paz do Senhor, irmã Milka. Quero dar também a paz do Senhor a todos os professores que nos assistem, nos ouvem através desse podcast. Estou muito feliz em estar aqui. Espero que seja uma bênção para todos vocês. A paz do Senhor, irmã Milka. A paz do Senhor, professor Felipe, a paz do Senhor, professor Gilson, a paz do Senhor, professor que nos assiste, a paz do Senhor, você, pai, mãe, responsável, que talvez esteja aqui assistindo para saber o que é que seu filho vai estudar esse trimestre. Sejam muito bem-vindos. Talvez vocês não me conheçam, mas talvez você tenha dado uma olhada em outros episódios, né? E estejam vendo o rostinho conhecido, falei da classe dos juvenis, mas estou emprestada hoje para estar aqui com essa equipe que é maravilhosa e estou muito feliz por estar aqui. Então, vamos seguir com esse episódio de uma forma bem leve, bem descontraída, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos, professores, mestres, hoje lição de número 1, dando o pontapé inicial aí nessa lição do terceiro trimestre tão abençoada, né? E hoje a temática tratando acerca da igreja e a época do apóstolo Paulo. Nós sabemos que a época da igreja, né, do apóstolo Paulo é justamente aquele período, os primeiros passos, o engatear, o nascer da igreja, né, do Senhor, a igreja primitiva, a igreja dos primórdios, dos primeiros, né, e essa igreja que é um modelo, né, de igreja para nós hoje. E a época do apóstolo Paulo, que era uma época, nós vamos conhecer nessa lição, uma época difícil, uma época árdua, mas uma época que Deus proporcionou a ele, né, ferramentas para que o nome do Senhor fosse glorificado. A mensagem está em Atos capítulo 1 e versículo 8, que diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Essa é a promessa do Senhor, a descida do seu Espírito Santo que vai ali revestir. Nós vamos aprender hoje aqui, não quero dar spoiler aqui não, né? Daqui a pouco nós vamos discorrer já no primeiro tópico, mas literalmente esse momento aqui é um momento glorioso. Nós vamos estudar hoje aonde Jesus ele libera uma promessa, um dos seus discípulos vão aguardar essa promessa e, como toda promessa, ela vai se cumprir, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor cumpre, que promete, ele cumpre e ele é poderoso. Então, nós queremos já dar o pontapé inicial, e você, professor, nós queremos desejar um excelente trimestre para você, em nome de Jesus, e nós queremos discorrer, né, no decorrer dessa lição, há muita coisa boa, tem muita coisa boa para a gente aprender hoje. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, né? Nós temos aqui, nesse trimestre, no pontapé de partida de aprender, nos traz que nesse trimestre nós estudaremos a vida do apóstolo Paulo, conforme nos conta o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos ele começa com um episódio bem marcante, né, irmão? É um episódio conhecido como o dia de Pentecostes, e é um episódio que é maravilhoso,
Eu gosto muito desse episódio, desse momento, por tudo que nos representa ainda hoje e essa promessa que nós também recebemos e cremos, né, até o dia de hoje, que é a manifestação do Espírito Santo, assim como foi no dia de Pentecostes, que nós continuamos crendo que, assim como naquele dia, ainda hoje, o Espírito Santo ele se manifesta em nosso meio. Isso mesmo, Felipe. O livro de Atos, ele começa de uma forma muito espetacular, muito extraordinária. Assim. Concordo muito com o que você falou agora, é algo muito marcante. Principalmente para nós cristãos da Assembleia de Deus. Nós somos pentecostais, acreditamos na continuidade dos dons, e esse livro de Atos é um livro muito marcante para nós. E nós vamos ter, inclusive, alguns teólogos dizendo que não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo, por exemplo. Que a gente vê em todo o tempo o livro de Atos, escrevendo o quê? E o Espírito Santo levou, o Espírito Santo guiou, o Espírito Santo. Então, a gente vê o Espírito Santo tomando a frente do nascimento e do crescimento da nossa igreja. E isso é muito glorioso. E como você falou do início, o livro de Atos, ele começa como sendo uma continuação do livro de Lucas, do Evangelho lá de Lucas, né? E Jesus, ele está subindo aos céus, está sendo assunto aos céus, e aí tem aqueles homens, aquelas pessoas que estão olhando, impressionados, Jesus está indo, subindo, vencendo a gravidade, por mais que eles não soubessem de gravidade naquele momento, né? Mas como assim uma pessoa está indo aos céus do nada? A gente que hoje tem avião, tem tudo, a gente já fica impressionado, imagina naquela época. E aí vem a grande promessa de que como eles viram Jesus subir, um dia Jesus voltaria desta mesma forma. Então a gente já começa o livro dessa forma impactante, sabendo que Jesus Cristo vai voltar, sendo reafirmado isto para nós sobre o arrebatamento da nossa igreja. E logo em seguida, a gente vai ter Atos 2, que é onde vai ser o tema desse tópico primeiro aqui nossa lição, que é o texto sobre o Pentecostes. E aí eu queria só fazer não bem um apanhado, mas um contextozinho bem rápido sobre Pentecostes, né? O Pentecostes era uma festa, uma comemoração judaica, então não era nada novo, não era algo romano, era algo judaico. A gente vai encontrar em Levíticos algumas orientações sobre como se comemorar, era 50 dias após a Páscoa, por exemplo. Tanto que a gente for lembrar, né? Jesus, Páscoa, crucificação, ressuscita, fica um tempo com os discípulos e apóstolos, depois é assunto aos céus e logo em seguida vem o Pentecostes. E no Antigo Testamento era uma festa de colheita. Eles comemoravam sendo gratos a Deus pela colheita que Deus permitiu que eles tivessem. Então era um momento de gratidão. No Novo Testamento, esse Pentecostes vai ter um outro conceito. O Pentecostes agora, ele vai ser marcado pela descida do Espírito Santo. E a gente lembra que o Espírito Santo, ele faz parte de Deus, ele é Deus, Trindade. Mas a gente não vê a atuação do Espírito Santo de forma tão marcante até chegar a Atos. Porque Jesus vai dizer que ele vai deixar o Consolador depois que ele subir. E é quando entra o livro de Atos com a descida do Espírito Santo com este Consolador. E aí a gente tem o que marca o Pentecostes, e é por isso que nós somos chamados de pentecostais, porque nós acreditamos que o Espírito Santo, ele é vivo, ele é Deus, ele opera, ele faz em nós, e ele batiza com esse Espírito Santo, ele dá o dom de línguas, e a gente acredita na continuidade dos dons. E é isto que vai começar a acontecer nesse momento do Pentecostes, ali no livro de Atos, quando todos estavam ali reunidos. E acredito que vocês, meninos, acham isso muito marcante, porque é uma sensação muito boa a gente estar nesse movimento, nesse momento de aquele culto bem avivado. Isso é muito bom. E a gente precisa frisar isso também com o nosso aluno, sabe, professor? A questão de que o Espírito Santo ele é real, ele existe, ele opera, ele batiza ainda com o Espírito Santo, ele ainda se revela a nós. Essa lição de hoje, que a gente está falando, que a gente vai continuar falando ali durante o trimestre, tem que deixar alguma coisinha ali no coração do seu aluno. Sempre aplique algo na prática. Então, aqui nessa lição 1, a gente pode incentivar o nosso aluno a buscar o batismo com o Espírito Santo. Deus pode batizar até na aula do IPD. Pode dizer. Perfeito.
Perfeito, Mamilca. E assim, abrindo um parênteses ainda do início da sua fala, é a questão de Atos dos Apóstolos, né? Podia ser chamado tranquilamente a epígrafe o título do livro Atos do Espírito Santo, né? Porque realmente a igreja, os atos desses apóstolos se dão justamente a partir daquele momento que o Espírito Santo desce. Então, a partir que o Espírito Santo desce, a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre eles, é que dá-se início àquela manifestação de milagres, de prodígios. Então, nós podemos perceber que só tem igreja, na verdade, por causa do Espírito Santo. Né? Jesus ele fundou a igreja, só tem igreja por causa de Cristo, e também só tem a manifestação da igreja por causa do Espírito Santo que desce sobre eles. Até porque o Senhor não pede para eles irem antes da descida do Espírito Santo. O Senhor pede para eles aguardarem a descida do Espírito Santo, porque somente com esse revestimento, somente revestidos pelo Espírito Santo, eles teriam a capacidade de poder irem, de pregarem, de terem ousadia, de terem autoridade. Então, nós compreendemos que o Espírito Santo, nós somos dependentes, né, do Espírito Santo, né, para tudo. Paulo vai escrever em uma outra carta mais à frente, né, em Éfeso, na casa aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, né? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E é interessante porque a comparação que ele faz de alguém que está embriagado. Alguém que está embriagado é alguém que não tem domínio sobre a sua vida. O álcool tem domínio sobre a sua vida. Paulo diz, olha, se encha do Espírito Santo até que ele tenha um domínio da sua vida totalmente. Então, nós precisamos ser cheios. E o adolescente, apesar de adolescente, precisa ter essa concepção que o batismo com o Espírito Santo também é para ele. E o Espírito Santo quer batizá-lo. O Espírito Santo quer enchê-lo, assim como ele fez ali naquele dia, ele quer fazer hoje na vida dos nossos adolescentes. Isso é muito interessante, porque no próprio livro de Atos, a gente vê duas comprovações do que Felipe falou. Uma que quando eles foram batizados, cheios do Espírito Santo, quem passava já estão bêbados a essa hora, como é que pode? Só que eles não estavam, eles estavam cheios do Espírito Santo. As coisas que Deus faz para o mundo é algo estranho, é algo diferente, às vezes é mesmo loucura. Mas, na verdade, é no Espírito Santo, é nas coisas que Deus faz, nós temos a verdadeira alegria. E falando sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre ser o revestimento de poder, é prova viva maior do que Pedro. Pedro que vai negar Jesus, né? Ele se esconde, ficou com medo, e ele nega Jesus. Jesus vai lá e vem aqui, vai atrás dele, eu ainda lhe amo. E Jesus sobe. Pedro é revestido desse poder e logo em seguida Pedro faz um grande discurso. Quando começam a dizer, eles estão bêbados, isso não é normal. Pedro se levanta, faz aquele discurso e a gente tem uma grande multidão se convertendo ao Senhor. Então vejam o que o Espírito Santo faz com uma pessoa. A gente pega o Pedro, que era impulsivo quando começou a seguir Jesus, depois o Pedro que nega Jesus, para agora Pedro que vai dar a vida por Jesus, se levantando de uma forma firme, anunciando quem é Jesus e ainda lembrando de uma profecia. A gente sabe que Pedro ele era pescador, não era uma pessoa culta, mas ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha conhecimento sobre a palavra de Deus, ele estava revestido de poder, e agora ele se levanta e falou vindo pelo Senhor. E isto é até hoje. Nós não devemos duvidar das atitudes do Espírito Santo. Então, mais uma vez, eu vou frisar isso para você, professor. Converse com seu aluno, convide seu aluno a buscar o batismo com o Espírito Santo. Explica a ele que Deus pode batizar na primeira oração, mas pode levar um tempo. Mas Deus ainda batiza. Converse com o seu aluno sobre isso. Traga isto ao coração dele. Porque Jesus ainda batiza, o Espírito Santo ainda batiza. E é muito necessário, meus irmãos. Nós vivemos um mundo cada vez pior. E os adolescentes têm enfrentado grandes dificuldades. Temos visto aumentos de doenças gerais, outros como depressão, que afetam a nossa saúde mental. Os adolescentes têm sido expostos a tantas coisas. Então, se a gente já precisa de Jesus, já precisa do Espírito Santo, imagina ele num mundo como esse. Aí que precisam mesmo do Espírito Santo de Jesus. Incentive-o a continuar buscando ele. E esse tópico primeiro, ele é basicamente isso, meus irmãos. A questão de o que era o Pentecostes, antes do Antigo Testamento, era essa comemoração da colheita,
feita 50 dias pós-Páscoa, mas que no Novo Testamento ele vai ganhar um novo significado. A descida do Espírito Santo, que reveste aqueles que estavam reunidos ali com o Espírito, reveste de poder, e a gente vê Pedro se levantando e anunciando o Evangelho e vidas, milhares de vidas, sendo convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória Professor a Deus. Felipe, Pode falar, professor Gilson. tem um ponto muito importante aqui que a nossa professora Milka frisou, que é o Pedro medroso, depois de revestido com o poder do Espírito Santo, ele agora enfrentando a multidão, pregando o Evangelho, sendo usado por Deus. E você, querido professor, pode utilizar isso muito bem em sala de aula, levando em consideração que existem muitos adolescentes que estão em suas escolas, às vezes até em trabalhos, e são tímidos, e às vezes até têm medo de propagar o evangelho, de defenderem a fé, às vezes porque não se sentem preparados, outras vezes porque já foram envergonhados, e você pode se utilizar dessa experiência de Pedro para incentivar ele a buscar o revestimento com o poder do Espírito Santo, para que ele se levante no contexto em que ele vive, para pregar o evangelho, anunciar as boas novas e ser usado por Deus. É uma oportunidade ímpar que o Senhor está concedendo a nós que somos professores, a incentivar os adolescentes a vivenciarem as manifestações do Espírito Santo e, de certa forma, conseguirem vencer os seus traumas pessoais, medos e até problemas, né, que eles tiveram por causa de situações onde não conseguiram falar do amor de Deus. Muito importante isso. Glória a Deus. Para corroborar aí com a fala dos professores, da professora Milka e do professor Gilson, né, eu queria dar uma dica pedagógica aqui ao querido professor, para, de repente, o querido professor, caso você seja professor, já tenha tido essa experiência do batismo com o Espírito Santo, né, com a evidência do falar em línguas, né, contar para a sua turma, né, contar essa experiência para a sua turma, ou então, quem sabe, melhor ainda, de repente, na sua sala tem um adolescente que já é batizado no Espírito Santo, né? Convida ele antes da aula, combina com ele, convida ele para contar a experiência, porque a experiência de um vai, com certeza, encorajar o outro a buscar, né? O adolescente ele precisa ter a ideia de que é um desejo do Espírito Santo poder batizá-lo, né, e ele sentir ter mais essa experiência com o Espírito Santo, né, e que ele precisa buscar. Então, conta, porque com certeza, ou você, professor, chama alguém para contar de fora, mas eu acho que trazer a experiência em classe, contar sobre essa experiência em classe, e inclusive dessa mudança que o Espírito Santo causa em nós após essa experiência, como foi na vida de Pedro e em nossas vidas, será algo realmente maravilhoso e marcante para o nosso querido aluno. Dessa forma, nós chegamos ao final, né, do tópico 1, e o tópico 1 ele estimula muito você, professor, e nós queremos estimular também a falar acerca, né, do batismo no Espírito Santo. Inclusive, nós temos aqui na nossa declaração de fé, né, uma referência ao batismo com o Espírito Santo, né, a declaração de fé da nossa querida CPAD, né, página 165. Então, você, professor, pode usar como subsídio, né, também na sua aula, a declaração de fé definindo sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós adentramos já, queridos professores, no nosso segundo bloco, né, o tópico 2, as características da igreja. Como é marcante e como nos cativa as características dessa igreja, porque quando eu olho para a igreja primitiva, logo eu percebo que nós podemos e precisamos melhorar muito como igreja na nossa individualidade, né? E automaticamente na coletividade, em comunidade, nós também seremos melhores uns com os outros, porque essa igreja aqui é uma igreja realmente que está vivendo, né, um momento marcante por ter o Espírito Santo ali junto a eles, né, e eles terem testemunhado dos feitos do Senhor antes da morte, após a morte, o Cristo ressurreto que caminhou com eles por um período, né, mas assim como os discípulos daqueles dias, que eles tinham o Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, nós também
recebemos o Espírito Santo continua agindo em nosso meio, tem liberdade para agir, porque, como já foi dito aqui, ele é Deus. Nós precisamos ter esse entendimento que as características que a igreja primitiva tinha, nós também precisamos ter. Essa igreja aqui, no início, e é um parêntese histórico que eu preciso abrir para poder relatar, era chamada de o Novo Caminho, né? A igreja do Senhor, naqueles primeiros dias, era tido como uma seita, o Novo Caminho, que era tido. Inclusive, Paulo faz referência a isso. O próprio Paulo faz referência como o Novo Caminho, fazendo referência justamente à igreja do Senhor nos primeiros dias. E essa igreja aqui, né, que está vivendo esse ápice aqui, tinha algo extraordinário na sua comunhão, que era o amor. O amor geria a questão da comunhão com uns com os outros, ao ponto de que o pensamento era esse, né? O que eu tenho não é meu, o que eu tenho é Deus me deu para que eu possa me manter e manter a outros. Então, se eu tinha um pão para dividir. Se eu tinha uma terra, eu tinha uma terra para dividir. Enfim, então, isso é glorioso, e eu queria aqui discorrer um pouco sobre isso, né, com os nossos queridos professores, professor Gilton e Milka, e com você, querido professor Prausto, também discorrer com a sua classe, né, com os adolescentes na sua escola dominical, que essa igreja aqui, dentre as muitas características, né, que era a comunhão, que era o amor no partir do pão, que era a evangelização, que também era muito forte, mas se tinha uma coisa que era glorioso na igreja primitiva, que é uma das características que está mais escassa nos nossos dias, sem sombra de dúvida, é a característica do compartilhar. Havia um compartilhamento não só de relacionamento, não só de experiências espirituais, mas havia um compartilhamento literalmente de bens e de matéria-prima, de mantimento. Eu não estou dizendo que você vai pegar o que você tem, claro, querido professor, você não vai dizer para os alunos, né? Pega o que você tem e começa a dividir com todo mundo. O que nós estamos querendo dizer aqui, querido professor, é que precisa haver em nós cristãos, um fervor para que nós venhamos ajudar os necessitados, para que nós venhamos ajudar aqueles que estão precisando, né? Para que nós venhamos literalmente ajudar a quem está padecendo na fé. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu acho que uma das características que está mais escassa em nossos dias é esse compartilhamento, é o compartilhamento do mantimento, do recurso, de poder ajudar, de estar junto. Às vezes eu vou poder ajudar, né? E você, professor, pode trazer esse ponto para a sua classe. Às vezes nós vamos poder ajudar com um abraço, às vezes nós vamos poder ajudar com uma oração, às vezes nós vamos poder ajudar com uma palavra, mas no que diz respeito à ajuda, no que nós podemos ajudar e possamos ajudar, ajudemos também com mantimento e com recurso. Então, é um tópico tão abençoado, dentre as muitas características. Eu vou discorrer aqui um pouco, eu queria ouvir os queridos professores também, mas eu estou destacando aqui nesse primeiro ponto essa questão do compartilhamento, porque você, professor, pode estar gerando, né, nos seus alunos essa concepção, a concepção de ajudar ao próximo, de poder abençoar o próximo, de poder contribuir, compartilhar com o próximo alguma coisa que venha ajudar, além do espiritual. O espiritual é o mais importante, mas não é tudo que o Senhor nos deixou. O Senhor, ele sempre pregava, quantos exemplos não tem? Ele pregava, se preocupando, claro, com o principal, com o espiritual, mas depois da pregação, ele se preocupava também com o mantimento. E quando só tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicava para que todos comessem e não saíssem com fome pelo meio do caminho. Então, esse compartilhamento era algo maravilhoso, sem sombra de dúvida. Felipe, inclusive, a gente tem na nossa igreja um costume muito interessante, mas que muitas vezes não está sendo realizado e que talvez você, professor, pode puxar seu aluno para perto. Eu digo olha isso. Olha aí. Eu já fiz isso com minha classe. Hoje eu sou professora dos juvenis, mas antes eu era da classe adolescentes. E teve uma lição ainda do antigo currículo, né? E que era no final do trimestre. E a gente resolveu fazer o quê? Vamos ajudar na campanha do quilo. Algumas igrejas são campanha do quilo, campanha da cesta básica. Geralmente na ceia, na sua igreja, tem um lugar, ou então um horário, ou uma pessoa que fica separada para receber uma doação. E às vezes você tem um aluno que pode doar.
E o que é essa doação? A gente vai doar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar os nossos irmãos da nossa igreja que, por algum motivo, precisam daquela cesta básica. Às vezes, o aluno não pode doar a cesta básica, mas ele pode doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pacote de macarrão, ou ele pode escrever uma mensagem, um versículo. Imagina que legal! Cada cesta básica distribuída na sua igreja, ela for distribuída com um cartãozinho com um versículo, com a mensagem de Deus para aquela pessoa. Imagina como é que vai ser isso. Sabe? O coração daquela pessoa, daquela família que recebe esta cesta e se sente amada pelaquela igreja, não apenas pela cesta, mas porque ali se preocuparam em deixar uma mensagem, em orar por ela. Isso é muito interessante. E você pode estar incentivando seu aluno a fazer isso. Eu fico até emocionada. Porque, como o Felipe disse, é algo que falta. Tem faltado muito essa questão do compartilhar. A gente pode compartilhar um alimento, glória a Deus. Mas a gente pode deixar uma mensagem de incentivo, uma mensagem de ânimo. E não se enganem, você pode olhar para a sua igreja e ver, aqui ninguém precisa. Mas muitas vezes precisa, a gente não sabe. A gente não está lá dentro. Então, que tal juntar a sua turma para na ceia, ou cada um escrever, procurar saber quantas cestas são distribuídas, né, pela igreja. Cada aluno vai ali, escreve 1 ou 2 cartinhas, pequenininhas mesmo, coloca um versículo, diz estou orando por você, pode ser até em anônimo, para enviar nessa cesta. Aí, se quem puder, também pode dar 1 quilo também de alimento. Imagina, eles vão estar colocando em prática essa lição. O Espírito Santo em nós, ele gera amor pelo nosso irmão. E, inclusive, a igreja desse tempo, encerrando, a igreja desse tempo esperava Jesus realmente a qualquer momento. Eles esperavam realmente para aquele dia. Então, eles eram bem desapegados. E a gente pode estar falando isso com nossos alunos. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Mas enquanto ele não volta, estamos aqui, vamos ajudar o nosso irmão, vamos caminhar junto com ele, lado a lado. Então, quando o Felipe falou, veio isso muito forte no coração. A gente contribuiu nessa campanha, escreveu uma mensagem. Quando eu fiz, eu não tinha pensado na mensagem. Então, agora eu já posso também fazer com a mensagem. A gente arrecada os alimentos. Então, Excelente. fica essa dica para você, professor. Excelente. Professor Felipe, só reforçando o que vocês acabaram de falar, muito importante que o professor entenda que esse é um excelente momento, é um espaço muito propício para que os alunos eles entendam que o que às vezes a sociedade ensina não corresponde com o que a gente espera e deve viver na fé cristã. A sociedade hoje tem ensinado muito o individualismo, o egocentrismo, e os adolescentes se tornam jovens, adultos, velhos, se casam, têm filhos e querem viver muito em seus mundos, em suas vidas particular, íntima, e às vezes não conseguem enxergar esse compartilhar, olhar com misericórdia, com compaixão para aquele que necessita, inclusive dentro da igreja. Esse é um excelente espaço para que o professor consiga colocar isso por meio da sua fala, por meio da experiência, por meio do ensino, que o aluno ele precisa, que o crente, que o cristão ele precisa viver como Jesus, compartilhando aquilo que ele tem recebido da parte de Deus. Glória a Deus. Olha aí, professor, anota aí, não esqueça essa dica pedagógica dos nossos queridos professores Gilson e também da querida professora Milka, né? E eu ouso a dizer que, claro, adolescente, na verdade, na prática, né, no dia a dia, aparentemente não tem renda. O adolescente em si, às vezes, há algumas exceções, mas normalmente o adolescente, a renda que ele tem é justamente suprida pelo seu pai ou pela sua mãe. Mas já pensou, já imaginou você gerar um desafio com seu querido aluno e formar uma cesta só com doações da sua classe para abençoar talvez alguém da sua classe, para abençoar um irmão da igreja, ou quem sabe uma doação para o departamento social, né, da sua congregação? Mas olha aí, querido professor, e ainda escreve lá um versículo, escreve uma mensagem de apoio, uma palavra de Deus, vai junto com o alimento e então ajuda realmente quem está necessitado. Nós sabemos que nós vivemos, irmão, nossa igreja ela está inserida em todos os lugares. Essa também é uma bênção de Deus sobre a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela está no alto, está embaixo,
está nos bairros mais nobres, está nas periferias, em todos os lugares. Nós sabemos que há igrejas nossas que nós temos adolescentes que passam, sim, necessidade. Então, já imaginou você chegar, professor, nessa aula ou na próxima aula, lançar esse desafio para a classe, chegar com um mantimento, chegar com uma cesta básica, chegar com alguns alimentos para poder abençoar um adolescente da sua classe, ou quem sabe um irmão da igreja que precise, uma ação do adolescente para gerar nele, como o Gilson falou, essa quebra do egocentrismo, do individualismo, que é uma coisa que nós precisamos trabalhar muito em nós, é que a bondade, né, literalmente a bondade de poder abençoar, de poder ajudar o próximo. E nós já estou fechando esse bloco, os professores fiquem à vontade para se quiserem corroborar, já estamos partindo para o bloco 3, mas eu queria destacar aqui, não dá para destacar tudo, mas eu queria destacar aqui, professor, além da questão do compartilhamento, né, o compartilhamento da espiritualidade, da comunhão, do amor, do partir do pão, também na questão do serviço e da pregação. Primeiro que o serviço era intenso dessa igreja. Essa igreja era uma igreja muito intensa, como o Milka falou, eles esperavam Jesus para agora, eles esperavam Jesus para agora. Então, enquanto ele não voltar, eu vou fazer até que ele volte, vou fazer o meu melhor. E o adolescente ele precisa entender que tudo para o Senhor ele precisa ser o nosso melhor. Nós precisamos ofertar em Deus, na igreja, o nosso melhor serviço, né? E o adolescente às vezes é muito intenso, né? Até pela questão da sua formação, ele está se formando ali, né? Na questão de uma instituição de ensino, na questão do aprendizado. Mas seria interessante você incentivar o seu adolescente a também ser intenso no serviço a Deus, né? Na escola dominical, nas atividades espirituais, que ele possa ser intenso naquilo que ele faz e na pregação. Ora, quando nós temos o Espírito Santo, tudo que nós queremos é compartilhar com o outro essa experiência. Foi assim com Pedro, foi assim com os discípulos, foi assim com a igreja primitiva, precisa ser assim conosco. Eu preciso ter, o adolescente precisa entender, querido professor, que se eu receber o Espírito Santo, se eu tive essa experiência com ele, com Cristo Jesus, através do Espírito Santo, eu preciso compartilhar isso para o máximo de pessoas que eu puder, que eu possa assim fazer. Então, incentiva o teu aluno, querido professor, para ele poder, assim como a igreja primitiva tinha, era a questão da pregação, sabe? Quando Estevão é colocado no canto da parede para negar a fé, ele não nega a fé. Estevão vai até o final e ele está convicto na palavra que ele está pregando, morre por causa disso, por amor a isso, mas não nega a fé. E o adolescente ele precisa entender que uma das características da igreja primitiva que precisa se achar em nós é a questão da ousadia na pregação, né? De pregar na escola, pregar para o vizinho, pregar para o parente, pregar para o familiar, que o nosso aluno, que o adolescente, possa ser um canal de bênção e um agente missionário aonde ele chegar para compartilhar essa experiência, que não fique só para ele, mas que ele compartilhe com outros essa experiência que ele teve com o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Estamos fechando o bloco 3, né? As características da igreja do Senhor, que era o amor, era a comunhão, era o compartilhamento, era o partir do pão, era a ousadia, era a pregação, era a coragem, era o serviço, tantas características marcantes. E aí você, professor, na sala de aula, com o tempo abençoado que você vai ter, você pode também, né, de repente destacar lá no quadro, ou então levar letras já escritas, montadas sobre essas características, enumerá-las, enfim, montar todo uma evidência sobre essas características. Uma outra coisa também, né, você pode montar ao final das perguntas um pequeno caça-palavra, né, também com essas características, né, para o adolescente ele não caça-palavra, ele procurar enumerar, formar 2 grupos ali, ver quem termina primeiro, né, enumerar, e depois que enumerarem as palavras, né, eles falarem as palavras que eles enumeraram, que eles classificaram, e também falar a respeito delas, o que é que eles entendem como aquilo, né? E aí, então, motivá-los a, assim como eles acharam no caça-palavra, evidenciando uma característica da igreja primitiva, que eles possam fazer o mesmo, que eles possam refletir essas mesmas características. Partindo para o bloco 3, vamos lá, chegamos aqui, o mundo romano na época do Pentecostes. Hoje é uma lição abençoada, envolve muita história, envolve muita experiência com o Espírito Santo, então é bem dinâmica, passa muito rápido, vai passar muito rápido, querido professor, e eu tenho certeza que o adolescente vai gostar muito da aula, porque é uma aula realmente abençoada.
abençoada. Nós sabemos que Deus, e eu creio assim, né? Eu queria até ouvir o querido professor Gilson, nós cremos num Deus que tem o domínio da história, que tem o governo da história, e é um Deus que em todo momento ele sempre vai ter o cetro. E assim como nós cremos no Deus que tem o domínio e o governo da história, nós cremos num Deus que, apesar das dificuldades, das adversidades que nós enfrentamos, Deus sempre vai preparar um caminho para que o seu nome seja glorificado. Ora, Deus, ele é aquele que cuida nos mínimos detalhes, e dentro do propósito de glorificar o seu nome, Deus sempre vai pode ser o momento mais difícil que seja, Deus sempre há de proporcionar uma possibilidade para que o seu nome seja, continue sendo glorificado. Verdade, professor Felipe. No tópico 3, querido professor, você irá conversar com os seus alunos sobre o mundo romano na época do Pentecostes. O mundo romano na época do Pentecostes. E como o Felipe bem frisou, Deus está no controle de toda a história. Deus está no controle de toda a vivência humana. E, às vezes, quando nós pensamos que as coisas estão indo de mal a pior, que os homens têm se levantado para fazerem o que bem tentam, Deus nos surpreende, manifesta o seu poder e a sua glória e nos dá um caminho a seguir, onde o seu nome será glorificado e o seu povo será abençoado. Isso é tão verdade que o apóstolo Paulo, ele fala que o Senhor Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, no momento exato, no momento certo. Ele veio ao mundo, e ele vindo ao mundo, a igreja também, ela passou a existir nesse momento, nesse período da história, exatos, dentro do cronograma de Deus. E o Senhor, ele veio exatamente numa época em que a cultura que predominava em todo o mundo conhecido era a grega ou helênica, e a política, o governo estava debaixo do Império Romano, que é tão conhecido de todos nós na época em que a igreja surge, ele correspondia à Europa, à Ásia Menor, que hoje nós conhecemos por Turquia, e a parte do norte da África. Né? Nessa época em que a igreja surge, existe uma estabilidade, porque as guerras tinham cessado, não tinha mais conflitos territoriais, Roma dominava o mundo conhecido da época. E 2 pontos aqui eu queria frisar em relação ao mundo romano, onde o Pentecostes acontece, onde a igreja começa a sua tarefa de evangelização, de cumprir com o propósito de Deus, que era a questão da comunicação e da forma de transitar. Nós sabemos que hoje em dia existem as redes sociais, e talvez a ferramenta que nós mais utilizemos para se comunicar seja o WhatsApp. Hoje nós se utilizamos dessas tecnologias para se comunicar, até para evangelizar. Nessa época, a forma em que era mais se utilizado para fazer comentários, deixar escrito alguma coisa, eram as cartas. E como a língua que predominava era a grega, exatamente porque a cultura helênica dominava, né, estava em todas as cidades e regiões, eles se utilizavam muito das cartas para deixar escritos os seus registros. Inclusive, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele escreve 13 cartas. 13 cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo, onde ele deixa registrados seus ensinos, onde ele deixa registrado sobre a direção do Espírito Santo, como a igreja deveria se organizar, viver, crescer e ir além, conquistando aquilo que Deus tinha proposto para ela. Então, como as cartas eram bastante utilizadas dentro do contexto do Império Romano, a igreja ela consegue se apropriar dessa bênção que o Senhor, por sua misericórdia e permissão, permite existir entre os homens, e passam a ensinar e a propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa bastante interessante são as estradas. Em Israel, as estradas eram muito dificultosas, mas o Império Romano ele conseguiu fazer longas estradas e fizeram isso para as suas guerras. Porém, os primeiros cristãos, juntamente com o apóstolo Paulo, eles se apropriaram desse meio de transitar,
né, de sair de Roma para uma outra cidade, de Israel para a Europa, por exemplo, se utilizaram disso para anunciarem as boas novas de salvação. Então, quando a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo está dizendo que ele veio no momento exato, onde todas as circunstâncias estavam inclinadas para que a sua obra, o seu plano de redimir a humanidade e de, através da igreja, alcançar todas as nações, desse certo. Isso por meio das cartas e por meio das estradas, grandes estradas que, inclusive, até hoje, pela arqueologia, nós conseguimos ver restos delas. Quilômetros e quilômetros onde os apóstolos e os demais discípulos, a igreja como um todo, podia percorrer para pregar o evangelho. E isso é interessante. Eu estava pensando, enquanto estudava a lição, você pode se apropriar muito bem disso, querido professor, para dizer que em todas as épocas da história da igreja, nós podemos nos utilizar das ferramentas que Deus tem permitido existir entre os homens para comunicar o evangelho. Naquela época eram as cartas e as estradas que eles utilizavam. Hoje nós temos muitas ferramentas que podemos utilizar, inclusive os adolescentes podem utilizar para propagar o evangelho. Nós acabamos, ou ainda estamos, saindo de um período de pandemia, onde no início nós não conseguimos encontrar uma solução para o problema do distanciamento em relação ao culto. Com o tempo, o Espírito Santo foi dando entendimento a pastores e líderes e nós começamos a fazer cultos online, transmissões online. E os pastores começaram a perceber que 100 pessoas que assistiam às suas pregações, agora eram mais de 1.000. Pessoas que estavam em outros países, escutavam a pregação do evangelho em alto e bom som. Então, nós podemos se utilizar dessas ferramentas que Deus tem nos dado hoje, internet, redes sociais, todas as tecnologias. Nós podemos e devemos se apropriar delas para pregar o evangelho, assim como o apóstolo Paulo e os demais discípulos, a igreja como um todo, soube se apropriar da cultura romana, do que estava disponível ali dentro do Império Romano. Nós bem sabemos, um império bastante avassalador, terrível, mas que, dentro de todo aquele contexto ali, Deus levantou Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o verdadeiro Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que dele ele levantou um povo que recebeu o revestimento do poder do Espírito Santo e começou a pregar as boas novas de salvação, com curas e milagres acompanhando para testificar a mensagem que eles levavam. Então, muito interessante é que você pode, querido professor, mostrar para os alunos que nós devemos se apropriar daquilo que nós temos em nossas mãos para pregar o evangelho. Tudo, tudo. Redes sociais, usar o Instagram, usar o Facebook. Os adolescentes estão muito presentes nessas redes e nós podemos incentivá-los a fazer isso. Nós podemos incentivá-los a fazer isso. Eu queria até ouvir os professores, Felipe e a nossa querida professora Milka, se eles têm alguma experiência nesse quesito, se eles têm algum comentário a fazer. Maravilhoso. Eu vou deixar a irmã Milka falar, daqui a pouquinho eu vou corroborar justamente com essa fala que o querido professor Gilson estava falando sobre a estratégia de Deus, naquelas circunstâncias, e a apropriação das ferramentas pelo apóstolo Paulo. Eu queria ouvir a nossa querida professora Milka. Eu tenho uma experiência bem interessante. Quando eu estava na classe de adolescentes como professora, no currículo antigo, tinha-se uma lição que era sobre as redes sociais. E aí, como foi que eu fiz? Eu usei uma das redes sociais, no caso do Instagram. Os alunos já me seguiam, eu segui os alunos. E eu comecei a fazer questionamentos sobre rede social e sobre Bíblia e sobre a lição lá. E quem não tinha ia pelo grupo do WhatsApp. E eles começaram a interagir. Então, uma aula que era um domingo, ela se tornou uma semana inteira. De uma forma que não foi cansativa para eles, porque eles estão acostumados a usar, então eles até gostam. E eles conseguiram, perceber que eles conseguiram aprender bem na prática. Porque eu estava falando de redes sociais, eles estavam usando as redes sociais para aprender aquela temática. E na aula a gente fez um fechamento, fizemos um comentário da lição, enfim.
mas foi algo muito interessante. As redes sociais, elas estão disponíveis para nós, uma grande maioria gratuita, e a gente tem que saber como usar. Eu falei uns minutos atrás, nós temos adolescentes que estão tendo inícios altos na adolescência de depressão, por exemplo, de síndrome de pânico, e algumas doenças dessa área. A parte delas tem sido corroboradas por conta do uso das redes sociais. A gente, quando está ali no Instagram, WhatsApp, Snapchat, qualquer rede que for, a gente está se alimentando daquilo. Se a gente for lembrar de Filipenses, qual é o conselho que Paulo dá? Se não me engano, é Filipenses, nós esperamos ter trocado. Mas que a gente deve pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é justo. Aquilo que a gente vê na nossa telinha, leva o nosso pensamento. Se eu vejo algo que não é bom, eu vou pensar em algo que não é bom. E esse versículo é um parâmetro do que a gente deve ver nas redes sociais. E falar disso para o nosso aluno é muito importante, porque ele está imerso nisso. As profissões de futuro são tais. Com redes sociais, são com o nosso celular, com o nosso computador, e eles precisam aprender a usar isso de forma saudável, sadia e para a glória de Deus. E só um outro ponto, e eu encerro aqui minha fala, a gente está falando sobre o apóstolo Paulo. O que tem a ver o apóstolo Paulo com todo esse contexto? É um pouco de um spoiler da próxima lição, mas você esteja aqui para assistir o próximo episódio, tá certo? Não deixe de assistir, não. Mas o apóstolo Paulo, ele vai nascer nesse contexto do Império Romano, é esse contexto de cultura grega, de cultura helênica, que permite que os judeus eles ainda consigam manter parte da sua religião, dos seus costumes, e aí Paulo vai aprender a exercer o ministério dele como fariseu, ele vai aprender a ser assim. É Paulo que vai assistir à morte de Estevão, a Bíblia diz que ele vai consentir com a morte de Estevão, e logo em seguida ele usa essas estradas para ir para onde? Atrás dos cristãos. Aí quando chegar lá, ele é convertido. Deus sabe o que faz. Mas assim, o contexto que a gente está vendo nessa lição 1 de Pentecostes é ver que o Espírito Santo desceu. Glória a Deus. Ele começou a fundar a igreja começou ali com Pentecostes. Jesus subiu e veio um Pentecostes. E essa igreja tem as características. E estava dentro de um contexto. Só que nisso vai aparecer um grande perseguidor, que é Paulo. Né? Paulo vai ser um grande perseguidor da igreja. Só que na mesma estrutura que ele usava para perseguir, é a mesma estrutura que ele vai usar, Deus vai usar para ele ser convertido. É no caminho para Damasco que ele é convertido. Então, é importante a gente pegar esse apanhado, para que o nosso adolescente ele entenda como era aquela época e que isso vai impactar Paulo, que na lição seguinte, a lição 2, vai ser retomado alguns pontos, e aí isso vai impactar a vida de Paulo. Ele estava nesse contexto, como ele cresceu, como nasceu, e foi necessário. Vou parar por aqui para não dar spoiler. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, irmã Milka. E realmente isso é perfeito. Isso é perfeito porque naquela época, como o Jutsu falou, tudo contribuiu para que o evangelho fosse pregado. Quando Jesus ele disse que os discípulos seriam testemunhas, né? Seriam testemunhas, e eu vou entrar no que diz respeito à testemunha, justamente no usar as ferramentas, porque Jesus não precisa, ele não nos chamou para sermos advogados, ele nos chamou para sermos testemunhas, para testemunharmos acerca de. Então, em Jerusalém, primeiro em Jerusalém, né, que ali eles receberiam, então era a partir dali, só que depois eles iriam pelas regiões, região da Galileia, pela região de Samaria, até os confins da terra e outras regiões mais distantes. Eu acho interessante porque já havia uma certa paz naquele momento, Roma já tinha dominado uma boa parte, né, de todas as regiões da Europa, da Ásia Menor, uma parte da África, e também a língua, né, o grego. A língua grega era uma língua bem comum naquela época, bem tradicional, e para o adolescente entender é simples. Professor, é só dizer que hoje o inglês hoje é como se fosse uma língua universal, né, em todos os lugares do mundo, assim como era o grego naquela época. E olha que interessante, havia uma certa estabilidade política naquele momento, havia estradas construídas com quilômetros e quilômetros, estradas para que o exército, os governadores pudessem percorrer nelas, e havia uma língua universal. Então, olha que glorioso. Então, o Senhor,
ele dará uma ordem aos seus discípulos, porque ele sabia que era competente aos discípulos poderem contribuir naquilo e poderem cumprir aquilo, porque havia uma língua que era universal, inclusive o Novo Testamento ele é escrito no grego, e havia estradas para eles percorrerem, havia caminhos marítimos, rotas marítimas para as cartas serem enviadas, então ou por terra ou por água poderia ser enviadas. Então olha a estratégia de Deus. E aí eu acho isso importante ser colocado. O professor Gilson falou, a professora Milka falou, já estou encerrando minha participação, queria ouvir vocês para concluirmos, mas é importante destacarmos essa questão. Paulo, assim como os discípulos, eles usaram o todo para fazer tudo o que eles podiam. Será que nós estamos utilizando o todo que nós temos para fazer tudo o que podemos? Então, essa é uma pergunta que eu queria que o professor pudesse fazer para o seu adolescente. Porque, como o Gilson falou, hoje eu não posso chegar ao Japão, mas as minhas redes sociais, elas conseguem atingir o Japão se lá eu tiver um parente, eu tiver um amigo, através das redes sociais. Então, hoje nós temos uma ferramenta de comunicação muito mais rápida do que eram as cartas e as epístolas no tempo de Paulo. Então, há uma responsabilidade, você, professor, precisa fazer o adolescente entender isso, porque há uma responsabilidade em nós e sobre nós muito maior do que havia, pelo menos é a forma que eu vejo, muito maior do que havia sobre os discípulos. Porque se havia uma facilidade, mas com limitação, para os discípulos havia. Para nós, há quase que nenhuma limitação para que nós venhamos fazer o nome de Jesus ser glorificado em todas as partes do mundo. Então, a pergunta que eu deixo para os professores fazerem aos alunos é: estamos fazendo tudo o que podemos com todo que está à nossa disposição? Eu queria ouvir os nossos professores para nós, as considerações finais, para nós encerrarmos. E que lição abençoada, como eu disse, lição boa, aula boa, né? Aprendendo aqui com os nossos queridos professores Milka e Gilson, passa rápido o horário, né? De sorte que tem sido enriquecedor esse momento, meus irmãos. Verdade, Felipe, passa muito rápido. E se a gente for falar, a gente vai falar horas e horas, porque sempre vai ter assunto. E essa lição, professor, ela é bem empolgante. Quanto mais você for ali procurar aplicar a realidade, mais assunto terá e mais motivado seu aluno também ficará. Então, a minha palavra final é: procure aplicar no seu aluno. Então, traga para a prática. Não faça como fosse uma aula de história. É um contexto histórico? Sim, mas é a palavra de Deus. É viva, é real. E a gente tem que mostrar na prática que é assim que o Espírito Santo atua, que há o batismo com o Espírito Santo, que Deus prepara todas as coisas, prepara o caminho. E o que a gente tem hoje foi permitido por Deus e a gente deve usar para a glória dele. Então, traga isso bem para a prática, incentive o seu aluno a aplicar a lição no seu dia a dia, com alguma estratégia que a gente deu, ou com outra que o Espírito Santo lhe der, mas trabalhe com o seu aluno a lição de forma que ele leve para a prática. E o segundo ponto, quem me acompanha no Juvenis, geralmente me escuta falar sobre, e eu vou falar aqui também. Ora, eu sei que nós somos crentes, nós oramos, mas vou reforçar, sempre ore por seu aluno. Não é porque é BD que Deus não pode operar. Deus pode salvar na EBT, Deus pode batizar com o Espírito Santo, Deus pode fazer que seus planos de aula sejam totalmente dados para que ele direcione você falar para alguma pessoa. Permita-se que o Espírito Santo lhe use. Se você planejar uma aula e, por acaso, o caminho da aula foi em outro caminho, questione, será que o Espírito Santo quer que eu vá por aqui por causa do aluno? Deus pode mandar um aluno só para você ali falar com ele e ir para outro canto. Pode acontecer. Estude ação, ore por seus alunos, incentive a estar no EBD e será uma bênção. Sempre confie em que o Espírito Santo é quem convence e é quem faz. Então, faça a sua parte, o Espírito Santo fará dele. E agradeço o convite de estar com vocês, Felipe, Gilson. Obrigada a você, professor, que chegou até aqui nos escutando. É um prazer, é uma equipe muito boa, muito maravilhosa de trabalhar, professores excelentes. Estou muito grata pela oportunidade. Para fechar aqui, querido professor que nos assiste, nos ouve,
Eu queria apenas enfatizar o que nós já conhecemos muito, que é o fato da gente ensinar mais com as nossas vidas do que com as nossas falas. Essa é uma lição que fala sobre buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, buscar ser revestido com o poder de Deus, fazer a obra de evangelizar e enfrentar o mundo. E os seus alunos precisam ouvir isso de você, mas, ao mesmo tempo, eles precisam ver isso em você. Os nossos alunos precisam olhar para a gente, enquanto professores, e ver que nós estamos buscando esse poder do Espírito Santo para fazermos diferença. Eles precisam olhar para a gente e ver um professor que estava como Pedro, medroso, escondido, mas que foi revestido com o poder do Espírito Santo e agora está fazendo a obra de Deus, está enfrentando o mundo e está, inclusive, se utilizando dos mecanismos, das ferramentas que o Senhor tem nos dado para a gente fazer a sua obra. Então, ensine com as palavras, mas, acima de tudo, sobretudo, ensine com a sua vida. Eu também quero já agradecer ao honroso convite de fazer parte aqui desse podcast. Espero que tenha sido uma bênção para você, querido professor. Muito obrigado ao professor Felipe, à professora Milka. Deus continue abençoando cada um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que aula abençoada, né? Os discípulos receberam o Espírito Santo, compartilharam essa experiência e usaram todas as ferramentas que tinham ao seu alcance para pregar o nome do Senhor, vivendo sempre em comunhão. Que nós possamos, assim como já temos recebido o Espírito Santo, compartilhar essa experiência, viver em comunhão com os nossos irmãos, evidenciando Cristo, nas mesmas características que tinha a igreja primitiva, que possamos pregar o seu evangelho com tudo aquilo que está ao nosso alcance. Nós somos a igreja de hoje, e a igreja de hoje precisa ser um reflexo da igreja de ontem, a igreja primitiva. Porque se o Cristo é o mesmo, nós precisamos, assim como Cristo operou no passado, que ele opere através de nós, em nossa igreja nos dias de hoje. Que aula abençoada, eu queria agradecer, né, aos queridos professores, Gilson, Milka. Realmente vai ser uma aula abençoada, sem sombra de dúvida, para você, querido professor, né? E nós queremos já nos despedir, já ansiosos, né? Já teve spoiler aí com a irmã Milka falou da lição 2, e eu não estou aqui aguentando que chegue logo a próxima semana para estarmos de volta, louvando e adorando o nome do Senhor. Muito obrigado, e eu queria dar a paz do Senhor, irmão Gilson. A paz do Senhor, professor Felipe, paz do Senhor, professora Milka, paz do Senhor, todos os professores. A paz do Senhor, Milka. A paz do Senhor Felipe, a paz do Senhor Gilson, a paz do Senhor professor, responsável, e aluno da EBD, papai e mamãe, Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Esse foi mais um podcast do DENEC, Departamento de Ensino Cristão da nossa Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, e esperamos ter você conosco no próximo encontro, no próximo episódio, e já estamos em oração. Tenha certeza que, assim como foi dito aqui, sua aula será uma bênção, para que o Espírito Santo há de guiá-lo e de auxiliá-lo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.